Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade, então, às nossas videoaulas. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? E vamos... Deixa eu pegar aqui. Então, tá. Hoje, então, a gente vai falar sobre formas de leito por erosão, deformações e sedimentos não consolidados. Esse item, então, como você já sabe, faz parte, então, da disciplina de petrologia sedimentar. Tá? Qualquer dúvida, sugestões ou críticas é só entrar em contato com o tutor dessa disciplina. Então, assim, as formas de erosão, tá? Causadas, então, nas rochas sedimentares, ela pode ser dividida em três categorias, tá? As marcas de sola, vou pegar a caneta aqui. As marcas de sola, ou seja, as marcas que são registradas na base, na parte de baixo, assim, da camada. Se a gente olhar por cima, por debaixo, a gente vai ver essas marcas, tá? As marcas que estão em cima, então, da camada, tá? E as marcas erosivas em grandes escalas, assim, que são os canais, ou se não, como eu falei, nos fluxos gravitacionais, o escorregamento, as marcas de escorregamento e marcas de deflação, tá? Então, tem várias categorias aqui. Então, assim, por exemplo, a marcas de sola, dessa da base da camada, tem marcas de cicatrizes e marcas que é pelo fluxo passando e vai deixando essas marcas, ou marcas, então, também que a gente fala de tool marks, que é marcas de ferramentas, que são marcas que estão de objetos que estão dentro desse fluxo, e quando esse fluxo está passando, ele vai marcando o substrato, tá? E vai preenchendo, vai formando algumas seções aqui. Então, tem várias, eu vou mostrar algumas para vocês, tá? Não vou mostrar todas, mas depois é só pesquisar, tem vários atlas, esses tipos de estruturas. Tem as marcas, então, como eu falei, de topo de camada, tá? Formadas pela água ou formadas pelo vento, tá? E também tem marcas de grandes escalas, que nem os canais, as cicatrizes de escorregamento, tá? E outras marcas de deflação. Então, como eu falei na aula de fluxos gravitacionais, um dos fluxos gravitacionais de sedimentos mais comum que a gente tem seria as correntes de turbidez. Essas correntes, então, esses fluxos, ele tem um grande potencial de erosão do substrato, tá? E vai formar, então, essas marcas de sola bastante específicas, tá? Então, a gente tem as marcas de erosão da corrente, aqui, tá? Que são os turboglifos ou os fluidcasts. Eu cheguei a comentei um pouquinho com vocês na aula de fluxos gravitacionais. E tem as marcas de ferramentas também. Então, pode ser sulcos, algumas marcas em chevron. Então, tem várias, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então, aqui uma das mais características, sabe, quando a gente está trabalhando com turbidito, a gente vê essas feições assim na base, ou seja, se a gente olhar de baixo para cima para a camada, a gente vai ver essas marcas. E essa aqui em especial, tá? A Fluid Max ou Turboglifos, elas são muito importantes porque elas vão mostrar a direção da palha corrente. Lembra que quando eu falei do fluxo turbiditos, muitas vezes eles são gradados, e são maciços, às vezes com plano paralelo, às vezes as outras faces dentro dessa camada não aparecem, então tu não sabe para onde está indo a tua malha corrente, teu palio fluxo, tá? Então é muito importante a gente conseguir identificar pelo menos essas aqui. As marcas de obstáculo também a gente consegue, porque se tem um obstáculo parado, ele vai contornar, a gente também consegue dar uma inferida também na palha corrente. E tem aquelas marcas onde a gente não sabe para onde está indo, a gente só sabe se está indo para cá ou para lá, tá? Que são as grooves, umas estrias, ou umas marcas de cutucão, que tem umas coisas assim, que eu vou mostrar, tá? Então, essas Fluid Marks, ela é uma... O fluxo está indo da esquerda para a direita aqui, tá? Então, em uma seção
Longitudinal, a gente vai ver uma coisa mais ou menos assim. E se a gente vê em planta, mas em planta de baixo para cima, a gente vai ver umas coisas mais ou menos assim. Eu vou mostrar o processo para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, marcas de solos, a gente pode ter, então, os turboglifos aqui. Marcas de obstáculos, tá? Erosão longitudinal, que são umas estrias. E gutterplätz também, são outros tipos, que eu vou mostrar. Então, esses turboglifos, tá? Eles são assim, ela é uma escavação, a corrente tá indo, tá? Tá passando esse fluxo turbidito, tem bastante poder de erosão ali. Ele encontra algum obstáculo, não, alguma imperfeição no substrato, tá? Então, o fluxo tá passando, de repente ele gera um vórtex aqui de turbulência, tá? Que começa a erodir ali, então seria assim, ó, o fluxo está vindo para cá, vem uma erosão, 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 e de repente ele sai para cá, tá? Então, por isso que quando a gente vê em planta, numa seção longitudinal, ele vai vamos ver uma parte mais escavada aqui e depois ficando mais rasa para cá. Porque o fluxo está passando aqui, gera uma zona de bastante turbulência aqui, começa a erodir essa parte e depois ele sai para cá, tá? Uma coisa que a gente tem que estar ciente que na mesma hora que ele está erodindo, ele também tá depositando. Então, por isso que essas marcas ficam preenchidas, tá? Depois. E se vê essa parte aqui em planta, a gente vai ver justamente isso aqui. A gente vai ver tipo um U, tá? E a parte mais aberta desse U é a direção da palha corrente. Então, aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui é a parte mais profunda, onde está tendo essa erosão, que nem aqui, tá? Essa parte aqui. E depois o fluxo ele sai para cá, daí ele sai mais raso e ele vem aqui. Então quando a gente vê na base da camada uma feição assim, meio que um U, a parte mais aberta é aonde está indo a palha corrente. Então, isso aqui são os turboglifos ou flutecasts, tá? Existem vários tipos, então eu não vou entrar em detalhe aqui, porque isso é só se alguém for trabalhar com turbiditos mesmo, com essas feições. Mas é importante a gente ver essa morfologia em planta, tá? Então, aqui tem alguns exemplos dessas fotos aqui, tá? Não tá muito boa, mas, por exemplo, aqui, ó. Aqui, tá? Assim. Então, a gente sabe que as palha corrente estão indo para alguma direção aqui. Então, vendo em corte longitudinal, ó, ela tá mais profunda aqui e ela vai ficando cada vez mais rasa para cá. Se a gente vê em planta, que nem essa parte aqui, então aqui, ó, ela é um U, a parte mais aberta é para onde está indo a palha corrente. Então, aqui tem algumas fotos, aqui eu já tinha mostrado, mas não tinha explicado, né? Isso aqui a gente está vendo um bloco que caiu, ele caiu de cabeça para baixo aqui, a topo da camada está para baixo, então a gente consegue ver a parte de baixo dessa camada, mas consegue ver aqui, ó, tá? Eles estão assim. Então, para onde está indo a palha corrente? A palha corrente está indo para cá. Ou seja, o fluxo está passando e está vindo para essa direção, tá? Aqui não dá para ver muito bem essas fotos, mas depois, quando a gente tiver um encontro síncrono, a gente passa mais essas fotos para vocês terem uma noção maior. Mas aqui, essa aqui tá legal, ó. A parte mais fininha e a parte que tá abrindo. Então, a gente sabe que a palha corrente tá aqui. Tá? Isso aqui a gente tá vendo assim, aqui tem uma camada e essa aqui é uma outra camada de arenito, tá? Só que a gente tá vendo de cabeça de baixo para cima. Então, aqui eu já tinha mostrado essa foto no vídeo aula de fluxos gravitacionais, tá? Então, tá aqui. E a palha corrente, então, a simplesmente põe a bússola e a gente sabe que a palha corrente está vindo aqui. Tá? Outra aqui também, ó. Tá? Então, o que isso aqui tá... Isso aqui, se a gente fosse ver num corte, isso aqui estaria assim. Tá? Porque o fluxo está vindo para cá, começa a gerar erosão aqui, de repente ele vai para cá. E ele é preenchido porque, na medida que as correntes deles vão passando, ela vai deixando seu sedimento ali, né? Então, aqui tem várias fotos, então depois a gente
faça um exercício de tentar ver para onde que está indo essa palha corrente, tá? Essa eu já tinha mostrado. Essa aqui é um ponto turístico lá na Escócia, que é o Duncan Rock. É um paredão super bonito, mas com essas floodcasts, ó. Então a gente consegue ver direitinho aqui, ó. Então, para onde estaria indo a palha corrente? Então, o U mais fechadinho tá para cá, então ela estaria descendo aqui. Claro que isso aqui tá na vertical, uma parede tectonicamente mexida, tá? A gente tem as marcas de obstáculos, então é como se o fluxo está vindo para essa direção, de repente tem alguma coisa aqui, um clasto, tá? Ele vai bater aqui, e daí o que ele vai fazer? Ele vai se bifurcar, tá? E se bifurcando, ele vai deixar alguns sulcos aqui e aqui, ó. E numa seção longitudinal, ela vai ter a mesma feição do floodcast, só que vai ter um clastinho ali no meio, que seria esse obstáculo. E aqui ele vai ter um sulco para um lado e um sulco para o outro, tá? A gente consegue ver a direção da palha corrente, porque é a mesma lógica, assim, ela vai formar um U, só que não vai ser totalmente preenchido, ele só vai ter umas estrias para cá, e a palha corrente estaria indo para cá, tá? Tem essas marcas de obstáculos, às vezes na praia a gente consegue ver, sabe? A gente vê quando o mar tá recuando ali, sobra uns plastinhos, se a gente tá trabalhando numa praia, ou umas conchinhas, tá? Então o fluxo tá vindo aqui, daí ele baixa nessa daqui, ele vai erodir para esse lado, ó. Então vai ficar com esses suquinhos para cá, tá? Aqui também, ó. Então aqui a gente tá vendo um clasto parado, tem um sulco para cá e um sulco para cá. E aqui também, ó. Então essas são as marcas de obstáculos, tá? As Gutta Classes, então elas são marcas de calha, que nada mais é que o fluxo passando, ele vai gerar estrias longitudinais, tá? Umas calhas longitudinais, uns caminhozinhos, que vão ser preenchidas. Então, quando a gente vê num corte longitudinal, ele vai ter quase que um canalzinho assim, e na base a gente vai ter essas coisas que a gente não sabe para onde está indo a palha corrente, mas são umas calhas preenchidas, ó. Então, tudo isso aqui a gente vai encontrar muito nesses fluxos turbidíticos. Tá? As tool marks, ou seja, as marcas de ferramenta, como eu tinha falado, o fluxo está passando, tá? Então, ele é um fluxo turbulento, assim, ele tem a água tá todo com esse turbilhão ali, e volta e meia a gente tem uns clastinhos aqui na base, que esses clastinhos, eles podem cutucar o substrato e deixar umas estruturinhas assim, tá? Então, por exemplo, aqui, a gente pode ter outro tipo de sulco, que é o clasto originalmente estava aqui, ele foi arrastado para cá. Então, a gente vai ter um sulco aqui. Tipo as marcas de calha, só que vai ser relacionado ao um objeto que está ali. Marcas em chevron, então a gente tem um objeto que ele vai quicando aqui, ó. E vai formando umas marquinhas assim, meio que mais retas, sabe? As marcas de bounce cast, que são marcas de cutucão, assim, então são só esses clássicos que eles vão cutucando também e vão formando vários tipos de marcas. Mas, assim, quem trabalha com isso vai ter uma gama de classificação muito grande. Então, eu estou mostrando mais ou menos o processo principal, tá? Então, aqui, essas marcas de suco, então, são estrias, ó. Aqui. Se a gente analisar bem pertinho, talvez tenha algum clastinho na ponta aqui, mas a gente não sabe assim, não, a palha corrente está saindo ou está entrando na foto aqui, eu não sei. Mas eu sei que ela pode estar indo para cá ou para cá. Então, pelo menos dá um indicativo, se a gente tiver alguma outra coisa associada, a gente consegue ver direitinho. Então, essa foto aqui, ela tá, para vocês entenderem, essa parte aqui é a base da camada. Então, a gente está olhando de baixo para cima, tá? Da camada. Então, é como se a camada estivesse assim, tá? A gente está olhando. Eu consigo fazer um 3D aqui. A gente está olhando essa parte aqui, ó, da camada, tá? Aqui embaixo é onde tá essas marcas. São as marcas de solo, tá? Essas marcas de cutucão, então, eu já expliquei, então, são essas ferramentas, esses classes, qualquer coisa que tá junto desse fluxo que ele vem e forma, então,
umas marquinhas no substrato ali. E vai ser preenchido, então, com essa parte do fluxo passando. Tá? As marcas em chevron, então o chevron ele vai formar essas espinhas de peixe. Então, quando a gente vê em planta, a gente vai ver tipo esses zigue-zagues assim, tá? Então, aqui tem uma foto lá de Presidente Getúlio, o Grupo Itararé. Então, aqui provavelmente é uma marca em chevron, ó. Que tá batendo, mas a gente consegue ver que tem vários assim, sulcos aqui, tá? Isso aqui é um outro tipo que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas daqui é para ver essas marquinhas em chevron, tá? Então, as marcas de salto ou de cutucão, então a gente vai ver só umas coisinhas assim, meio que isoladas, ó. Aqui, duas, três. Então, ele foi quicando aqui. Aqui também, ó, foi quicando. Então, tudo isso indica que o nosso fluxo ele é bem erosivo e que ele está carregando bastante material ali, tá? Aqui, de novo, uma foto lá de Presidente Getúlio. Então, a gente consegue ver, assim, essas marquinhas, ó. Tudo isso aqui são marcas erosivas. Aqui tem marca, isso aqui é marca de carga, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Mas, por exemplo, aqui tem uma marca de carga e um sulco aqui, ó. Tá? Então, tudo isso aqui. Se a gente olhar uma camada, por exemplo, maciça de areia e embaixo tiver todas essas marcas, provavelmente a gente vai estar falando sobre um fluxo turbidítico. Tá? Tem uma outra erosão, que é uma erosão pelo vento, que vão ser as superfícies de deflação, que nada mais é do que uma superfície que é gerada pela retirada dos sedimentos mais finos pela ação do vento e vai ficar alguma feição, então, ou que não tem mais suprimento de areia para o vento levar, ou porque tem um material aqui que o vento não consegue carregar, ou uma areia úmida, ou classos, ou alguma coisa, tá? Então, aqui é um campo de dunas, então tudo isso aqui seria uma superfície de deflação. Isso nos sistemas eólicos, depois vocês vão ver direitinho esse tipo de feições, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um lag cascalhoso, tá? Então, provavelmente, se a gente estiver falando de um deserto, a gente teve primeiro um riozinho efêmero, alguma coisa que trouxe esses cascalhos aqui com areia, que depositou. E depois o vento veio e foi retirando toda essa areia. Mas como o vento não consegue levar os cascalhos, foi ficando esses cascalhos residuais aqui. Então, também são zonas de deflação. Ou seja, a gente pode falar lags residual, tá? Também são feições de erosão. O vento também, ele erode os classos, né? Vão gerar os ventifácios também. Então, depois lá no sistema eólico a gente vai ver, mas assim, os grãozinhos, eles vão, como a gente falou lá no início da disciplina, eles estão indo por saltação, né? Pelo vento. Daí ele começa a bater nessas faces do classo e vai gerando essas facetas, assim, ó. Aqui, ó. Então, isso aqui é clássico de erosão pelo vento, nos classos, tá? E as erosões de larga escala, então, são essas de canais. Então, por exemplo, aqui a gente está falando sobre uma marca erosiva na forma de um canal, então a gente consegue ver aqui, ó. Essa aqui é a camada 1, tá? Camada 1, e aqui é a camada 2. Então, essa camada 1, ela foi depositada na horizontal, tá? Aqui, vamos supor que ela estaria passando aqui. E depois, quando veio esse fluxo aqui, ele veio erodindo, ó. Ele veio e erodiu uma boa parte. Tá? Então, formou uma marca de canal aqui. Uma forma de canal, né? Uma geometria daqui para o canal por erosão. Volta e meia, a gente vai ver aqui dentro os intraclassos, que nada mais é do que esse fluxo passando e arrancando os pedaços dessa camada de baixo aqui e incorporando nesse fluxo, tá? Aqui também tem uma marca, uma erosão. Aqui tem umas pessoas de escala, né? Então, uma marca de erosão de mais grande escala, ó, um canal mesmo, ó, a forma de um canal, tá? Então, a gente consegue ver bem direitinho. Então, aqui, ó, a gente vê que as camadas são assim, e de repente veio o fluxo que erodiu e formou um canal aqui também, ó. Tá? Aqui também, isso aqui é lá em Torre del Paine,
Então, aqui a gente tem a camada 1, e essa aqui seria a camada 2. A foto não tá muito boa, porque para conseguir pegar no paredão, mas enfim, a gente consegue ver aqui, ó, que ele vem e erode toda essa parte aqui, ó. Tá? Isso aqui é o que fiz no mouse, não é assim, é retinho, tá? Então, uma camada aqui, essa camada de areia originalmente tinha essa espessura, mas daí quando veio essa camada de conglomerado aqui, ela erodiu toda essa parte aqui. Para ver, para ver só que é um fluxo bem erosivo, tá? Aqui também, uma menor escala, mas não deixa de ser essas marcas de canais. Então, aqui, ó, o fluxo veio e erodiu, tá? Deformação, então, em sedimentos inconsolidados, aquela ali era as formas de erosão, e aqui são formas de deformação, tá? Então, a gente pode ter vários tipos. Depois que a camada se deposita, ela pode vir a deformar, porque ela ainda tá plástica, tá? Ela ainda não tá consolidada, esse material. Então, aqui, vocês estão vendo essas marquinhas aqui, ó. Isso aqui são tudo marcas de carga, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, assim, como eu falei nos fluxos gravitacionais, a gente tem esse fluxo fluidizado, ou seja, a gente tem essa camada que é depositada, e essa camada está bastante empapada em água, pelo peso da camada de cima, ou por alguma ação, por exemplo, um terremoto começa a chacoalhar tudo isso, essas moléculas de água que estão dentro da camada, elas começam a acender, elas tendem a escapar para cima, tá? Elas vão subindo e vão formar aquelas feições clássicas de prato ou em pipe, que eu já tinha falado, ou se não, as estruturas em chamas também. Então, a gente tem uma camada original aqui, acontece alguma coisa ou pelo peso dessa outra camada, ou porque chacoalhou, né? Então, a água tende a escapar, e daí ela vai destruir toda a nossa estrutura primária que está aqui dentro, vai formar feições características, tá? Então, isso aqui em fluxos gravitacionais eu tinha falado, isso aqui são as estruturas em pipes, então são todos, isso aqui é tudo condutos dessa água escapando dessa camada, tá? Então, tá aqui. Ela forma essas linhazinhas assim, tá? Então, essa camada depositou, estava muito empapada de água, veio uma outra camada por cima, que é mais pesada, e fez. Aí, quando a gente pisa na lama, alguma coisa assim, ou na praia, quando a gente tá, que a gente pisa, sabe? Aquele peso e aquele sedimento vai subindo. Isso aí é por causa da água também, que está fazendo a pressão para cima, tá? Então, aqui também, ó, essa aqui é a camada 1 e essa aqui é a camada 2, tá? Essa camada depositou, depois veio essa outra camada que depositou muito rapidamente, pode ser isso, ou pelo peso dela, e a água tentou escapar aqui, ó, e começou a deformar. A gente vê que ela não é mais uma. Se tivesse uma estrutura aqui, ela já tá meio deformada, ó. Tanto que aqui em cima ela até rompeu a camada. Então ficou meio uma feição meio caótica aqui. Como eu tinha explicado na aula de fluxos gravitacionais, a gente tem as estruturas em pipe, que são esses condutos da água tentando subir, né? Formando esse risquinho. Só que a rocha não é homogênea. A camada pode não ser homogênea, assim, toda ela, né? Ela pode ter porções onde ela é um pouco mais impermeável. Então, esses fluidos eles vão encontrar essas porções mais impermeáveis e vão tender a escapar pelo lado. Então, ela vai formar as estruturas em pratos, que são esses estruturinhas aqui, ó. Então, quer dizer que a água tentou passar por aqui por cima, ó. Então, fica tipo uns sorrisinhos. Isso aqui é bem sutil, assim, quando a gente tá trabalhando com esse tipo de camada, tá? E vai ver aqui também, ó. Então, são os assim, que quem não tem o olho muito treinado vai achar que é alguma coisa do afloramento, alguma coisa assim. Mas se a gente pegar a lupa, a gente vai ver que tem diferença de granometria ali dentro, tá? Os vulcões de areias, então se a gente vê em planta, a gente vai ver uns vulcõezinhos assim, umas coisas meio em forma de uns montinhos. O que que é isso aqui? Porque a gente tem a camada, né? E daí essa água tenta subir
e daí ela vai perturbar esse sedimento e vai formar um vulcãozinho. Muitas vezes ela vem aqui e extravasa. Daí forma uns vulcãozinhos de lama, alguma coisa assim. Mas em planta a gente vê aqui. Isso aqui é lá na Argentina, que tem bastante essas marcas, tá? Tem as marcas de carga, então, que é o que eu tinha comentado. Marca de carga e estrutura em chama, elas geralmente estão associadas. O que que seria? A gente tem a camada aqui, a camada 1, tá? Geralmente ela pode ser uma areia mais fina ou uma lama, alguma coisa aqui. Ela depositou, tá em consolidado, tá cheio de água aqui, tá? Daí veio uma outra camada aqui de um conglomerado ou uma areia, sei lá, mais densa, tá? E depositou aqui e ela faz um peso em cima disso. Quando ela faz um peso, isso aqui deforma. Então, o que que vai deformar? Ela vai fazer um peso aqui e vai tentar escapar para cá. Então, ela vai fazer umas coisas meio que assim, ó. Tá? Então, isso aqui são as estruturas de carga e essa aqui são as estruturas em chama. Então, esse é o princípio daquele exame que eu estava falando, assim, a gente pisa, estamos fazendo pressão em cima de uma areia meia lamosa, alguma coisa assim, e o sedimento começa a escapar pelo meio dos nossos dedos, tá? Então, é quase a mesma coisa que isso aqui. Então, volta e meia. Então, isso aqui, essa camada faz peso aqui, vai gerar uma estrutura em carga, que é assim, e a areia a camada de baixo tenta escapar por algum lugar, ó. E vai formar a estrutura em chama, tá? Então, esse aqui que eu falei, isso aqui é no Vale do Talacaço, na Argentina, formação Guandacol, que é um equivalente, então, ao grupo Itararé. Então, tá aqui, ó, essa camada aqui depositou, estava empapado de água, veio essa outra camada, depositou por cima e gerou essas estruturas de carga em chama aqui. Aqui é uma microestrutura em chama, em carga, ó. Aqui a gente consegue ver que tá assim, uma carguinha aqui também, ó. Bem bonitinho. Então, isso aqui pode ser em grande escala, mas também pode ser em escala bem pequenininha. Mas qual o processo? Depositou uma camada embaixo, tá empapada em água, depositou uma camada em cima e fez peso, e essa água tenta escapar e vai deformar então essa camada de baixo, tá? Aqui também, ó, isso aqui tá bem legal, ó. Então, essa parte aqui é uma camada de areia e lama, veio essa camada aqui em cima e depositou aqui e deformou essa camada de baixo. Então, ela fez uma carga e essa parte tentou escapar. Ela foi tão rápido, digamos, violenta essa carga aqui, que essa estrutura em chama, ela praticamente rompeu essa camada de cima, ó. Então, a gente tem a camada, essa aqui é a camada 1, e essa aqui é a camada 2, ó. Aqui também 2. Então, tu vê que ela tá quase que rompida aqui, ó. É praticamente rompida, né? A parte aqui. Aqui também, então, a gente tem essas estruturas em carga, depois em chama aqui. Carga em chama, associado. Então, assim, mas o importante é que uma coisa não exclui a outra. A gente pode ter, se estiver trabalhando com surbiditos, a gente pode ter as cargas em chama associada e os turboglifos também. Então, às vezes é um pouco difícil somente a carga, tá? De saber se é um turboglifo ou se é a carga, mas se a gente tiver a sorte de ver para baixo, assim, a gente consegue ver a morfologia, tá? Esse aqui é bem legal, ó, a gente tinha mostrado na outra aula. Então, aqui, ó, depositou a camada 1, que é esses arenitos aqui, tá? Depois veio esses conglomerados por cima, depositou muito rápido e deformou toda a camada de baixo, ó. Tá formando, então, um super load aqui, super cargas, ó. Estrutura em chama aqui, umas cargas grandes aqui. Muitas vezes, a gente pode ter uns fragmentos, por exemplo, aqui, ó. Uns fragmentos dessa camada de cima na camada de baixo, que a gente vai olhar assim, meu Deus, o que que aconteceu? Olha, simplesmente porque deu esse peso e daí essa camada de baixo tentou escapar e ela vai formando, e ela vai fazendo uma estrutura meio que assim, né? Que volta e meia, se tiver outra aqui desse lado, ela pode se juntar
e fragmentar essa camada e deixar ela ali dentro. Mas isso é só essa estrutura em carga, não é muito complexa, não, tá? Aqui é só para ver também um outro, do mesmo sistema, ó. Então, aqui a gente tem uma baita estrutura, aqui também, ó, tá? Aqui, ó, aqui a gente vê, não necessariamente seja uma camada, mas pode ser um conjunto de camadas, que nem essa aqui, que são areias e finos, tá? Que daí veio esses conglomerados aqui, deformou, então, ó, deformou aqui, isso aqui são fragmentos da camada aqui, ó, de areia, tem uns finos aqui, mas como ele é menos competente que a de cima, e tá empapado de água ainda, ela vai e deforma. Aqui em Santa Catarina, isso aqui tem 1 metro e pouco de altura, tá? Aqui tem um super load, ó. Então a gente consegue ver. Então pode ser coisas muito grandes, dependendo do que é a camada, mas também pode ser umas coisas bem minúsculas, que nem eu tinha mostrado anteriormente, tá? Essa aqui é bem interessante também, porque a gente tem a camada 1 aqui, tem uma camada 2 aqui, tem uma camada 3 aqui. Nota que essas camadas de cima estão praticamente, e a de baixo está praticamente sem deformação, mas essa aqui tá toda uma maçaroca, ó, tem umas dobras, tem uns nódulos aqui no meio, tá? Então, isso aqui, essa deformação foi por escape de fluido, tá? Então, aqui a gente não sabe bem a gênese do que causou isso, mas o processo foi que algo causou, pode ser um terremoto, alguma coisa que chacoalhou isso aqui, né? E daí as partículas de água estão tentando subir para escapar e começou a perturbar toda a estrutura primária. Então ela começa a ficar umas dobras, daí aqui ó, ele vai subindo e vai misturando, então fica uma coisa bem caótica, ó. Aqui também, ó. Então isso aqui é tudo deformação por escape de fluido, tá? Essa aqui também são as dobras convolutas, né? Então, lá quando a gente estava falando nas fluxo turbidito lá, você lembra que eu falei das dobras convolutas? Então, são umas feições também deformacionais aqui, que podem ser pelo peso, pode ser pela carga ou pelo escape de fluidos, tá? Aqui também, ó, essa aqui tá bem bonitinha, essas dobras convolutas aqui. E nota que aqui em cima, ó, tem uma estrutura em carga aqui, e também tá bem erosiva, ó, tá? Então, dá para brincar bastante nessa foto aqui. Mas não deixa de ser essas deformações de sedimentos não consolidados, tá? Eu já mostrei. Muitas vezes essas feições não precisam ser tão dúctil, ela pode ser rúctil também, como essas microfalhas aqui, tipo em dominó, ó, tá? Mas nota que isso aqui é uma coisa bem local, porque aqui tem as camadas horizontais, aqui também tem as camadas horizontais, e só essa aqui que aconteceu alguma coisa que deformou, tá? Então, essa foto aqui eu acho bem bonita, porque tem essas falhinhas bem legal aqui, ó. Aqui, tá? As de larga escala também, como eu já tinha mostrado para vocês na fluxos gravitacionais, então os escorregamentos, então a gente tem o plano de deslizamento aqui, ó, para esses fluxos gravitacionais. Então a gente pode ter os slides e os slumps. Os slumps são os mais deformação, que apresenta maior deformação, né? A letra fica bonita. Deformação interna. Então, aqui foi o que eu falei, já tinha mostrado naquela aula de fluxos gravitacionais, ó, que a gente tem uma baita pacote de areia, um baita pacote de areia que está fragmentado em blocos, né, dentro de uma maçaroca aqui. Então, isso aqui também são deformações. E isso indica que esse pacote aqui, que está num talude, alguma coisa, antes de escorregar, ele não estava litificado, né, pode estar mais compactado, mas não estava litificado. Senão ele seria as deformações mais rúpteis, né? Aqui eu também tinha mostrado, então, esse aqui também é um colapso de um talude ou de uma parte lateral de um canal, mas a gente vê assim que está tudo deformado, ó. Tá? Em pequena escala e em grande escala também, tá?
Esse aqui eu já tinha mostrado em Doutor Pedrinho, também Grupo Itararé, então a gente vê aqui, ó. Tudo deformado, parece até uma rocha metamórfica, né? Mas não é, isso aqui é sedimento, é rocha sedimentar, que por algum motivo ela foi deformada, ela sofreu uma estabilização e escorregou, ou fluidização, e misturou esses sedimentos, essas camadas que originalmente ela eram camadas de areia com camadas de folha, uma camada de areia, uma camada de folha. Então ela era organizadinha aqui, mas depois quando caiu, quando escorregou, ela ficou toda deformada, tá? Esse eu também já mostrei para vocês, depois vocês se informam se alguém não se lembrar do fluxo gravitacionais, tá? Mas esse aqui faz parte dos complexos de escorregamento. Então depois vocês dão uma pesquisada o que que é isso, eu mostrei na aula para vocês, tá? Vamos fazer um exercício de relembrar o que a gente estava mostrando. E tem outras estruturas que também deformam o sedimento de forma quando ele não está consolidado ainda, tá? Então, por exemplo, as gretas de dessecação. Então, isso aqui a gente pode ver, por exemplo, agora que a gente está com problema de seca aqui no Paraná, a gente vê as represas, né, que antes estava inundada, depois ela fica exposta e aquela argila, aquela camadinha de argila que está no topo, ela começa a perder água, então ela começa a gretar. Então começa a formar esses polígonos aqui, tá? Isso aqui são as gretas de dessecação, tá? Tem vários tipos que a gente pode, quem for estudar. O importante é que em planta, isso aqui é no atual, mas a gente pode ver no registro. Em planta a gente vai ver uma coisa assim, tá? Tudo com essas formas. Claro que na rocha ele vai estar preenchido aqui com algum outro material mais grosso, uma areia, alguma coisa que veio do próximo fluxo. Mas lateralmente, ó, se a gente vê na camada, a gente vai ver uns triângulozinhos assim preenchidos. Então aqui é lama, por exemplo, e aqui vai ser areia preenchendo, tá? Pode ser em grande escala ou pequenininha também. Então a gente vai ver essas feições assim, tá? Então aqui a gente vê que gretou, ó, esse fundo aqui ele tem até umas ripples aqui, unidirecional, tá? Umas ripplezinhas aqui. E começou a gretar. Depois, se vier um outro fluxo, vai preencher tudo isso aqui, ó. Tá? Aqui, ó, isso aqui é no... Isso aqui acho que é Triássico, não sei bem onde é que é, mas enfim, aqui tem marcas dessas gretas, ó. Aqui também, marca dessas gretas. E em um perfil de afloramento, assim, longitudinal, a gente vai ver que tem aqui são finos, e depois tem essa greta aqui, tá? Porque são essas partes que ficam aparecendo aqui do lado, tá? Outro tipo de greta seria as gretas de cinerese, tá? Essas gretas, ao contrário dessas de dissecação, que são por exposição subaérea, então ela precisa... Uma hora ela estava embaixo d'água, depois ela ficou exposta, tá? E daí ela gretou. Aqui é a contração dessas argilas embaixo d'água, mas é por um contraste de salinidade. Então, por exemplo, se tu tem uma água doce e de repente vem uma água salgada ou vice-versa, tá? As argilas vão começar a se contrair por causa dessa diferença de salinidade. Então, ela vai formar... São parecidas com essas gretas, mas elas parecem mais umas minhoquinhas, ó. Às vezes confunde com bioturbação, tá? E aonde que pode ocorrer isso aqui? Pode ocorrer num delta, ou seja, o rio está chegando no corpo d'água marinho, então o rio tem água doce, o mar é água salgada. Então, esse contraste ali pode acabar gretando formando essas estruturas. Ou em ambiente com maré também, né? Porque tu tem água doce, hora tu tem água salgada entrando no teu ambiente e vai gerar essas gretas, tá? Vista em planta, ela parece umas pezinhos de galinha, assim, ela forma umas coisinhas assim, tá? E aqui é visto numa longitudinal. Pingo de chuva, isso aqui também fica preservado, também é uma marca que deforma o sedimento, tá? Mas é bem subjetivo, assim, mas se a gente tiver, por exemplo, um afloramento que tem a greta de dissecação aqui, que a gente sabe que ela foi
expostas subaéreo e tiver umas craterinhas em cima, a gente pode associar com pingo de chuva, tá? Então, aqui tem vários. Isso aqui a gente tá vendo debaixo da camada, porque esse aqui tá no positivo, mas também pode ser associado com isso. Ou seja, qualquer tipo de coisa pode preservar na rocha sedimentar, tá? Pegar na parte de traços fósseis, por exemplo, então a gente às vezes tem patinha de bichinhos que também perturbam esse sedimento, que estão caminhando por cima ali. Tem gente que estuda a marca até de xixi de algum bicho pretérito, assim, que tem toda uma ciência por trás. Então, qualquer coisa pode ter a sorte de vir a preservar, tá? Isso aqui é uma feição, tecnicamente, que é feição glacial, então são classos que caem dos icebergs que estão boiando, tá? Estão boiando num lago ou no mar, daí ele tem algum fragmento dentro, aquele classo vai cair e vai deformar, então ele vai cair numa superfície. Aqui, quando esse classo cair, ele vai deformar aqui embaixo, tá? Então, ele vai gerar essas seções de dropson, que a gente chama. Aqui é bem... Aqui acho que é Mafra, tá? Então, essa aqui é uma foto super turística lá. Então, aqui tem uma baita dropson aqui, ó. Ele tá deformando. Isso aqui é granito, isso aqui são os ritmitos, tá? E a bioturbação, que nada mais é do que atividade biológica dentro desse sedimento. Então, por exemplo, a gente está no ambiente marinho, o ambiente marinho tem uma vida de invertebrados super rica, né? Então, a gente tem as camadas aqui e os bichinhos vão se esconder, vão cavar assim, ou vai estar pastando aqui em cima, tá? Então, a gente pode ter aqui, então aqui a gente tem vários tipos, aqui a gente tem uma perfuração, tá? A gente tem uns outros tipos que são assim, se a gente vê em planta, tá? Dependendo do ambiente que a gente vai estar trabalhando, pode ter os bichinhos que estão pastando e vão formar um traço assim. Pode ser uns que estão caminhando e vão formar um traço assim. Se ele tiver dois pares de patinha, ele vai fazer assim. O peixe nadando, às vezes, numa água mais rasa, ele vai deixar umas marcas de nadadeira. Então, é uma ciência à parte. Então, tem bastante coisa. Mas isso não deixa de ser erosão também, deformação desses sedimentos. Muitas vezes a bioturbação pode ser tão forte que acaba por perturbar toda a estrutura primária. Então, a gente vai ver uma areia maciça, uma coisa assim, mas é que originalmente ela podia ser estratificada, mas que depois, pela bioturbação, ela deformou tudo. Bom, pessoal, eu acho que era isso. Então, qualquer dúvida, os slides a gente vai mostrar para vocês. Qualquer dúvida, a gente fala, então, na nosso encontro síncrono, tá? Então, tá bom. Tchau, tchau.